Fala aí pessoal, bom dia, né? Eu sou Raquel Garcês. Eu queria falar rapidamente sobre os princípios batistas, né? Sobre a origem da Igreja Batista. E eu vou tentar ser o mais breve possível, tá? Vamos lá. Existe uma tese JJJ, que é João Batista, Jerusalém, Jordão. Tem outros nomes, essa tese aí que sustenta que os batistas vieram, né? Até antes de Cristo, né? Com o batismo de João Batista. Essa informação é inverídica, não tem fundamento nenhum. Nós não viemos de João Batista, nós não viemos dos Anas Batistas também, né? Que na verdade é um termo pejorativo, quase um xingamento, né? Ana Batista, porque eles eram radicais, assim como os zelotes da época de Cristo, né? Aquela facção judaica, aquela divisão judaica, era uma divisão violenta, né, que pensava em empunhar a espada, né, e se libertar de Roma por meio da força, também travar uma luta com Roma. Foi o que acabou, né, e acabou com o Segundo Templo, né, esse movimento de levante contra Roma não deu muito certo, né, e aí a terra foi entregue, né, aos filisteus, filistinos palestinos, né, e ali todo mundo é judeu, né? Era o judeu palestino. Mas foi entregue a eles, né? E gerou, né, esse problema todo aí que a gente está vendo até atualmente agora com as guerras, né? Os filhos de Abraão, né? Os ismaelitas, né? E os israelenses, né? No caso, né? Estão lá, filhos de Isaac, né? Descendência, né, de Jacó, estão nessa luta aí, né? Só Deus na causa, né? E Cristo veio, né? Os judeus não recebem o Cristo, né? Bom, é complicado, mas eu não vim falar disso. Vim falar da Igreja Batista. Vamos lá. Então, senhores, a reforma da Inglaterra, ela tem contornos diferentes da reforma, né, do Sacro Império Romano, da reforma luterana, né, da reforma de Lutero. Lutero, ele se insurgiu contra vários abusos, né, cometidos pela Igreja Católica, né, cometidos à época, né, porque a Igreja Católica, ela não é, o problema não é colocar, assim, isso é doutrina católica, a tradição deles, os dogmas, né, os éditos, encíclicas, né, papais, tem a mesma força da Escritura, né? Obviamente isso foi um problema, mas além disso, né, tinha a questão da venda de indulgências, né, venda de pedacinho do céu, né, para as pessoas que estavam, né, em situação de sofrimento, não para os familiares, no caso. Por exemplo, teu filho morreu sem ser batizado, e aí? Então, teu filho morreu pagão, ele vai para o inferno, ele vai para o limbo, para onde que ele vai? E aí eles resolveram isso, eles precisavam, os católicos precisavam fazer reforma, não, a construção da Basílica de São Pietro, né? Está lá em Roma, lindíssima a basílica, quem nunca foi, aconselho que vá a Roma e veja tantas outras igrejas, né? O Império Romano é lindo, Roma é fantástico. Eu aconselho que você vá. E aí o Papa, à época, envia Johann Tetzel para andar naquela região ali, né? Do que hoje em dia é a Alemanha, né? Para vender, né? Para arrecadar fundos para a construção dessa monumental basílica lindíssima, né? Que é a Basílica de São Pedro. E aí ele começa a vender pedaços do céu, né, as indulgências, para pessoas. Olha, você quer ir para o céu? Então, um parente teu morreu. Será que ele foi para o céu? Aí a pessoa dava propriedade, dava ouro, prata, dava um monte de coisa, né? Em troca disso, né? Parece que tem umas igrejas de hoje em dia, né? Neopentecostais brasileiras, né? Pois é, parece, né? Não é mera coincidência, né? Há uma inspiração clara nisso. O pessoal tá vendendo um pedaço do céu por aí, né? Pior quem compra, né? Quer dizer, por falta de instrução, por falta de conhecimento bíblico. Enquanto isso, né, nós batistas, né, dentro da nossa ética, e devemos continuar assim, né, passamos várias necessidades, né? Pastor batista tradicional, batista geral, os batistas que nós somos, né, passam muita necessidade, tá? Então, Lutero viu vários absurdos teóricos da igreja, e até porque a missa era celebrada em latim e de costas, tá?
O padre ficava de costas dentro da igreja, da catedral, seja lá o que for, né? Ele ficava de costas para o público, né? Falando em latim. O pessoal não entendia muita coisa, né? Só o Espírito Santo de Deus mesmo, né? Então não havia o acesso à palavra de Deus, as pessoas eram manipuladas, a religião sim era um instrumento de dominação e de controle. Persiste até hoje em alguns lugares, né? Alguns lugares que não ensinam, né? As pessoas a serem críticas, que não ensinam o valor da ciência, da liberdade de consciência, né? Então há religiões e locais, né? Que infelizmente, né? Fazem com que as pessoas vivam na ignorância. E aí eu vou fazer eu tenho todo respeito aos islâmicos, né? Cuja religião significa submissão. Mas, por exemplo, eles proíbem as mulheres de terem uma vida social, de dirigirem, de estudarem, né, o que é mais importante, né? As mulheres não podem estudar, não, quer dizer, a mulher tem que ficar lá dentro de casa, quando sai toda tapada, né? Tapada nos dois sentidos, né? Da vestimenta e cognição, né? Não permitem que as mulheres participem ativamente da vida social, né? E se desenvolvam cientificamente, né? E a gente sabe que na história da humanidade a gente teve várias cientistas mulheres, né? Importantíssimas, né? Bem, senhores, voltando lá à origem dos batistas, né? É, quer dizer, Lutero fez uma reforma, prendeu as 95 teses à porta da igreja de Wittenberg, né? E depois desenvolveu as 5 principais teses, né? Que é só a escritura, só a fé, somente a Deus da glória, né? E por aí se vai, né? Somente a graça, né? Então, Lutero desenvolveu essas teses e ele faz um acertamento até na gramática alemã. E a primeira Bíblia impressa, ela é na tipografia, né? Por Gutenberg, a Bíblia de Gutenberg, ela é impressa na Alemanha, né? Aí já vem capítulo, versículo, né? Ela já vem com as subdivisões e encadernada, quer dizer, facilitou muito, né, o acesso à Bíblia, né? E desse movimento, né, da reforma, tudo, né, vão surgindo as igrejas protestantes e vão se libertando dos abusos, né, da igreja católica, que eu respeito muito a igreja católica, tá? Mas houve abuso. Por exemplo, a igreja católica dominava o ensino acadêmico, né? Até para você ser considerado um cidadão, uma pessoa, né? O que te dá a certidão de nascimento antigamente era a certidão de batismo, senhores. Olha o poder da igreja, né? Até tua vida e morte, ela, pelo menos jurídica, ela controlava, né? Ela controlava toda a documentação, né? A instrução das pessoas. Quer dizer, a ciência ficava muito limitada ali na Torre Galileu. Galilei foi preso, né? Ao contrariar, a tentar mostrar que a Terra era redonda, né? O pessoal ficou chateado, prendeu ele, porque entendi que ele estava contrariando, né? O entendimento lá dos bispos, né? Quer dizer, absurdos que foram cometidos, né? Mas vamos lá, rapidinho agora falar da igreja, porque se eu for falar da reforma protestante, eu vou ter que ir para de Lutero, eu vou chegar até a Suíça, né? Eu vou chegar a Calvino e a Zwinglio, né? E aí tem todo o calvinismo, tudo, e agora a ideia é o vídeo ser rápido. Já na Inglaterra, obviamente teve alguma inspiração ou outra, mas os motivos da reforma protestante inglesa dizem respeito ao rei Henrique VIII, a dinastia de tudo. Aquele rei, o rei que se casou com a esposa do irmão falecido, só que a esposa do irmão falecido era Catarina de Aragão. Ah, senhores, a Espanha, e a Espanha era muito forte no século XVI, XVII, né? A Espanha era muito católica, era uma das maiores aliadas, né, do Papa, e o Papa tinha um poder de um imperador praticamente, né? O Papa era muito poderoso, né? E estava onde? Estava em Roma, né? E aí o que acontece? E também o próprio Henrique VIII, no início, né? Ele foi muito vinculado, né, à Igreja Católica, ao Papa, era um defensor, né? Só que chegou um momento que ele não tinha um filho homem, né? Ele não tinha filho, e aí ele queria se divorciar. Só que você se divorciar de uma descendente da coroa espanhola era impossível.
o Papa não iria permitir. E diante da óbvia negativa do Papa, Henrique VIII simplesmente vai lá e faca Guinzo, faz logo uma divisão e abandona, né, a Igreja Católica, toma tudo que é dela que está na Inglaterra, ouro, propriedades, posses. E é óbvio que muitos lords ingleses adoraram isso, né? Não vão pagar mais imposto para Roma, vai pagar ainda imposto para o rei, mas dá uma aliviada, né? E houve essa tomada de propriedades da Igreja Católica. E aí é fundada a Igreja Anglicana, que Anglicana, né, é a Igreja da Inglaterra. E o chefe da Igreja Anglicana é o Henrique VIII. Acertou, garoto. E aí ele se divorcia, tem filhos, se casa, mata um monte de mulher. Vê aí, bota no Google, no YouTube, ou então compra um livro bom, tá? De história, que vocês vão ver, né, o que foi acontecendo, né? Em relação a Henrique VIII. E aí a igreja anglicana surge, só que ela surge só com o nome anglicano, né? Vou até fazer um trocadilho, né? Uma reforma para inglês ver, né? A gente brinca. Pois é. Continuou a aparecer a igreja católica, só que era, né, uma igreja que tinha uma outra nomenclatura anglicana, mas mantiveram vestimentos, procedimentos, liturgia, era tudo igual. E aí, senhores, surge, né, um movimento puritano que queria o quê? Uma transformação de rito, de vestes, de cargo, né? E queria se desvencilhar do rei, né? Não concordavam, né? Pô, calma aí, houve a igreja anglicana, mas a igreja anglicana é a igreja católica. Praticamente é a mesma coisa, né? Só que trocou o Papa pelo rei. E aí esse pessoal, né, movido pelo Espírito Santo de Deus, e coitado deles, porque muitos foram mortos, perseguidos, né, presos, entendeu? Eles começam, né, a devagar e se encontrar, né, e tentar estruturar e ver o que deveria ser uma igreja perto do que eles começaram a aprender sobre a Bíblia. Porque o acesso à Bíblia, obviamente, só pertencia à elite, né? E aí eles tendo acesso aos textos, né? Após se desvencilhar da Igreja Católica, eles começaram a ter acesso ao Evangelho, né? E viram que as práticas não eram condizentes, né, com a proposta do Novo Testamento, né, com a proposta bíblica do Novo Testamento, e queriam uma readequação, né, e quem sabe até uma separação da igreja anglicana. Só que aí o Henrique VIII assim, olha, eu tomei tudo da Igreja Católica, eu já dividi a Igreja Católica, agora é minha, vocês querem dividir a minha igreja? Pois é, né? A Igreja do Rei. Então, senhores, complicou. E aí, dentro desse movimento puritano, desses que eram também sacerdotes anglicanos, né, se destacam para a gente, Batista, agora sendo mais rápido, se destacam John Smith, né, que era um sacerdote, e se destaca um advogado, Thomas Hughes. Né, e esses dois, né, inconformados, né, com a igreja anglicana, vão em direção a Amsterdã, a Holanda, porque a Holanda já era um país de vanguarda quanto à liberdade de expressão e liberdade religiosa. Ela era uma referência já, né? Hoje em dia a gente chama de Holanda, tinha outro nome, Países Baixos, né? E aí eles fogem, ou se dirigem, né? Para Amsterdã. E lá tem contatos com Simon Manon, né? Com o que vai gerar a igreja menonita, né? Parecido com os Amish, quem já ouviu falar nos Amish, aquele povo mais separado, né? Aquele povo diferente, e vai ter contato com os anabatistas também, né? E os anabatistas eram revoltosos, radicais, mas que tinham entendimentos interessantes. Então houve uma troca de experiência em Amsterdã pelo grupo de John Smith e Thomas Hughes com esses anabatistas, com os menonitas, né? E aí eles aprendem o batismo por imersão, né? Entendem que o verdadeiro batismo, né? O batismo de João Batista, Cristo se batizou assim, né? Que o batismo seria por imersão. E o mais importante, eles eram contra, né, o pedobatismo, o batismo de criança. Criança bebê, não é uma criança que já tenha consciência, né?
As crianças que não tinham ainda a consciência do plano salvífico, que não conseguiam entender, né? O que é a salvação, a conversão, né? Os elementos importantes, né? Para o desenvolvimento cristão, para o início da vida cristã, né? Então, como não havia o discernimento, eles entendiam que o pé do batismo, o batismo de criança, era inviável, que eles acreditavam no credo ao batismo, então você tinha que crer, ter consciência, ter cognição para compreender, né, a obra de Deus e assim tomar a atitude do batismo, entendeu? Tomar o ato, né, o ato público de fé que é se batizar, né, mostrando para a sociedade que você é uma pessoa cristã, né? E quando você é mergulhado nas águas, a velha criatura lá fica, né? E você, quando volta, né? Sai da imersão, né? Quando o líder religioso pratica teu ato de batismo, você é uma nova criatura para a sociedade, né? Nós batistas fazemos o batismo em memória de Cristo, não há nada de mágico, nem místico, nem sobrenatural, né? No nosso batismo, tá? E aí eles aprendem isso, vem a ideia de credo batismo, a ideia de liberdade de expressão, a ideia de liberdade religiosa, né? Só que John Smith, né, que era um dos líderes do movimento que sai da Inglaterra, e vai para Amsterdã, John Smith, ele acaba virando menonita e depois falece. E aí Thomas Hughes, ele volta para a Inglaterra, com o grupo já, e lá ele funda a primeira igreja batista em Londres, né? Faz a primeira declaração de fé, Thomas Hughes, né? Batista, a declaração de Thomas Hughes, está na internet, você consegue isso na internet, eu tenho o documento, já até li, tá? Tem, salvo engano, 27 ou 28 artigos, interessantíssimo, e Thomas Hughes também faz um documento, e ele envia ao rei com todo o respeito ao documento, mas defendendo a liberdade de expressão, e há quem sustente que é o primeiro documento que fala, né, sobre liberdade de expressão na história da humanidade, né? Falando que, olha, respeita muito o rei, mas o rei, ele não é dono de Deus, nem dono da consciência das pessoas. Estou parafraseando, né? Quer dizer, o cara vai e volta, né? E já era perseguido, faz um documento desse, que era para ser feito mesmo, entendeu? Porque o rei mandava em tudo, havia um domínio absurdo, né? E aí ele faz o documento, obviamente desagrada o rei, localizam o Thomas Hughes, ele é preso, né? Fica na cadeia lá uns 3, 4 anos, isso já a igreja é fundada em 1612, mais ou menos, 11. Há quem diga que foi 1609, mas mais ou menos nessa época, tá? Ele é preso, ele é morto, e a igreja batista continua, tá? Os batistas gerais. Gerais por quê? Por que nós somos batistas gerais? Porque nós acreditamos que o sacrifício da cruz foi para todos. Agora, obviamente, cabe às pessoas ao arrependimento, à conversão. Mas Jesus morreu para toda a humanidade, porque a teologia contrária que afirma que Jesus veio para um grupo seleto, predestinado, né? Mais voltado para a ideia de João Calvino, né? Para o calvinista. Ou seja, que Jesus não veio para todos, né? Bom, isso daí para mim não tem muita relevância ficar discutindo arminianismo ou calvinismo, não, tá? Foca na Bíblia, né? Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todos aqueles que nele crê não pereçam, mas obtenham a vida eterna, né? Eu acho que a visão mais correta é a dos batistas gerais, tá? E então a igreja é fundada, a igreja batista, né, geral, né, é fundada na Inglaterra e surge em concomitância, não houve nem divisão não, surgiu junto também os batistas particulares, os batistas calvinistas, tá? Existe uma igreja batista calvinista? Existe, uma igreja batista particular. Ela é calvinista, nós batistas somos gerais, né? Inclusive, somos mais antigos que eles. Nós viemos também da Inglaterra, né? Da nossa origem, né? E assim surge, então, a Igreja Batista, resumindo, né? Então você vê que, por exemplo, Thomas Hughes pagou com a própria vida, né? Tantos outros líderes foram perseguidos, sacerdotes que vieram da igreja anglicana, os puritanos, né? Muitos foram mortos e perseguidos, tá? E para título de informação, e aí é um resumão, né?
Nos Estados Unidos, posteriormente a Igreja Batista vai para os Estados Unidos, haja vista a colonização inglesa, né? As 13 colônias norte-americanas, né? Os batistas vão para lá e já no século XIX, né, surge a teologia liberal, né? Dentro do seio de várias igrejas protestantes, presbiterianos, batistas, né? Uma teologia que nega várias situações importantes do Novo Testamento, por exemplo, como a ressurreição de Cristo, né? Em vez de Deus estar no centro, o homem fica no centro e a razão. Então eles partem da razão para tentar entender, né? Entender o que houve no Novo Testamento. Só que isso é uma visão equivocada, porque eles negam a ressurreição, porque dentro da racionalidade, como alguém vai ressurgir, nega os milagres, né? E aí surge também os batistas regulares se opondo, né, à teologia liberal. Houve a necessidade ali, os batistas, os gerais continuaram, os particulares também, mas houve lá uma divisão, um grupo que entendeu que deveria se desvencilhar e cria essa igreja batista regular, muito presente no Nordeste brasileiro, mas dizem que tem aqui no Rio também, eu não conheço, tá assim de perto, né? E eles surgem reforçando uma posição mais fundamentalista, não é no sentido pejorativo não, mas no sentido da literalidade, né? Das passagens da Escritura, na defesa, na apologia, né? Do que está realmente previsto lá no Novo Testamento, né? Que Jesus morreu por todos nós e ressuscitou, né? Quer dizer, se prendendo à ortodoxia e a visão bíblica correta. Só que eles acharam necessidade de fazer uma nova denominação, uma nova igreja, porque nós batistas gerais, né, somos ortodoxos, conservadores no que diz respeito à Bíblia. Estou falando de religião, não nada de política não, tá? Então, no que diz respeito à religião, nós cremos em Jesus, no plano de salvação, no sacrifício vicário, substitutivo. Então, Cristo morreu por todos nós e ressuscitou. Acreditamos nos milagres, e acreditamos que vários milagres, profecias dizem respeito somente ao Novo Testamento e se encerraram no Novo Testamento, ou seja, não tem mais nada dessa coisa de profetizar, de dom de língua, e seja lá o que for. Isso foi necessário para a época e na época ficou, tá? Nós cremos, o nosso fundamento é fé, nós partimos da fé para depois, né? Associarmos a nossa fé à razão. Porque há coisas que não são racionais e nunca serão, né? A própria Trindade, por mais que a gente tente torná-la acessível ou dentro de alguma coisa que se encaixe na nossa cabeça, né? A Trindade é algo que está talvez até para além da nossa compreensão, mas nós cremos na Trindade, em Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. São iguais em essência e forma e três pessoas distintas, mas é o mesmo Deus. Isso é a Trindade, nós acreditamos assim. E aí depois, senhores, o Brasil é evangelizado, tá? Em 1871 vêm os missionários, né, os Bugbees, né? Vêm para Santa Bárbara, no sul aqui em São Paulo, né? E fundam a primeira igreja batista, né? A Igreja Batista em Santa Bárbara, e o primeiro batista foi um padre. O padre se converte, né? Vira batista e depois pastor, né? E aí eles fazem essa obra, Santa Bárbara, vão para Salvador, fazem a segunda igreja batista do Brasil, em Salvador, tá? Fazem uma obra fantástica lá, e posteriormente vem ao Rio de Janeiro um grupo, né? E fundam a primeira igreja batista, a qual eu faço parte, a PIB do Rio, em 1884. 24 de agosto de 1884 é fundada a primeira igreja batista. A primeira igreja batista. Então, os princípios batistas, nós defendemos uma igreja congregacional, a Assembleia Soberana, a igreja batista, ela tem a sua liderança local, e essa liderança, ela é soberana, né, em assembleia, né? Então é um regime democrático, né, que a maioria que decide, ou seja, nós há 500 anos já adotamos a democracia, nós batistas, né? Então nós somos congregacionais, democráticos, defendemos a liberdade de expressão, a liberdade de culto, o Estado laico, tá?
O Estado laico não quer dizer um Estado ateu, quer dizer que é um Estado que respeita todas as religiões, e a postura batista diz respeito às religiões. Respeitar o kardecista, o islâmico, o católico, o mórmon, todas as outras religiões nós temos o dever de respeito e de convivência harmônica, conforme o amarás teu próximo como a ti mesmo, como eu, Cristo, vos amei. Isso não nos impede de evangelizar, de trocar experiências, né? E a gente não negocia, né, o que é primordial para a gente, né, a questão da Trindade, o João 3,16, né, amarás a Deus sobre todas as coisas, né, então a gente não negocia nossos princípios, né, mas a gente respeita as outras religiões, né. Então, nós cremos no credo batismo, tá? O batismo é consciente, né? Mesmo que uma criança de 7, 8 anos venha se batizar, ela passa por um discipulado e conhece, né, os princípios bíblicos e os princípios batistas que eu estou passando aqui para vocês, né? A laicidade do Estado, o credo batismo, que é o batismo já de pessoas conscientes, né? Não de um infantil, de um bebê, o batista não faz isso. O nosso batismo nós fazemos em memória de Cristo, é memorial. A nossa ceia é memorial, tá? Fazemos em memória de Cristo, não há nada de sobrenatural nisso, mas obviamente são atos importantes e nós fazemos a ceia todo mês. E o batismo nós discipulamos as pessoas antes, né, de batizá-las. Então é liberdade de expressão, liberdade de culto, igreja congregacional, a liderança local é predominante e as decisões são tomadas em assembleia. Então esses são os princípios mais importantes, tá, da Igreja Batista. Foi um resumo, e olha, está dando aí 26 minutos. Tem tanta coisa para falar sobre os batistas. Eu indico a editora Pronobis, tá? Da liderança da Igreja Batista do Jardim Botânico. O pastor, eu não conheço ele, mas já vi vários vídeos dele, os livros são bons, tá? Judiclei Santos, ele com outros irmãos teve uma ideia de fazer, né, uma editora, e está trabalhando muito a questão das origens e raízes batistas. Aconselho os livros, né, da editora Pronobis, veja vídeos também do pastor Judiclei Santos, né? E venha também para a PIB do Rio. O pastor Judiclei Santos é da Igreja Batista do Jardim Botânico, aqui na Zona Sul do Rio. E nós temos aqui também nosso pastor Ivan, um homem muito culto, muito sábio, aqui na PIB do Rio também. E nós na PIB do Rio, nós estamos sempre ensinando, reforçando, né, os princípios, as ideias batistas, mas mais que ser batista, nós somos cristãos, tá? É um grande prazer, tá? Uma honra falar um pouco dessa coisa que é ser batista, que é fantástico, é uma honra ser batista, é bom demais ser batista. Eu gosto de ser batista. Para mim, é a melhor denominação que tem. Agora, se for para mim, eu sou batista. Mas para mim, tá? Respeito às outras, tá? Procura uma igreja batista tradicional perto de você. Venha para a PIB do Rio, tá? Estamos juntos, né? Vou fazer uma oração. Senhor Deus, nosso Pai, muito obrigado por tudo. Obrigado por sermos batistas, ter uma convivência boa com os irmãos. Senhor, que nós sejamos diferença na sociedade, assim como os vários batistas foram, meu Deus. E que, meu Deus, o Senhor transforme sempre as nossas vidas, perdoe os nossos pecados, que a gente saiba perdoar as pessoas. Muito obrigado por tudo, muito obrigado pelo sacrifício da cruz, que não foi em vão. Um grande abraço para vocês, meus irmãos. Oramos em nome de Jesus, né? Então é isso aí, pessoal. Seja batista por convicção. Tem até um livro do pastor Diogo Carvalho, se não me engano, que é Batista por Convicção. E, por sinal, eu acho que ele é também da Igreja do Jardim Botânico. Então, novamente, eu indico a editora Pronobis. Não estou ganhando nada com isso, não conheço ninguém lá, tá? Não conheço nem pessoalmente o pastor Judiclei Santos, tá? Mas vejo os vídeos dele no YouTube, tá? Vem também para a PIB do Rio, a minha igreja, de coração. Nós temos excelentes trabalhos lá. A liderança é excelente, tá? Tenha um bom dia.